Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2026. Nós estamos aqui no Media Lab, o laboratório de mídias digitais do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. Nós estamos produzindo mais um episódio do Prisma Podcast. Todas as nossas produções ficam armazenadas no canal do CEL e PEPEL, o Centro de Educação e Letras da Universidade Federal do Acre. Nós estamos aqui reunidos com a chapa Juntos pela UFAC. Isso mesmo, nós estamos no Media Lab ouvindo todas as 3 candidaturas que registraram perante a Comissão Eleitoral para concorrer à reitoria da Universidade Federal do Acre. E hoje, bom dia, professor Dr. Carlos Paula de Moraes e professora doutora Almicina Balbino Ferreira. Bom dia, Mauro. Uma satisfação estar aqui no seu programa. Uma saudação a todos aqueles que estão nos seguindo aqui de Rio Branco. Com muita satisfação participamos do Prisma Podcast aqui no Media Lab. Bom dia, é com muita satisfação, muito prazer estarmos aqui juntos. E aí, é isso. Muito bem, professora. Vamos então apresentar as regras da nossa interação de hoje. Eu estou aqui com a equipe técnica, são monitores, o João e a Manuela estão nos auxiliando nesse processo e vamos às regras que nós elaboramos para essa interação com a chapa Juntos pela UFAC. Vamos ter uma introdução que daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais sobre os 2 candidatos. Na sequência vamos falar de ensino e assistência estudantil. Logo após, pesquisa, inovação e extensão. Para finalizar, temos ainda 2 blocos, um tratando de gestão, infraestrutura e campus floresta. E por último, temas transversais e ética. Aí nós elegemos para essa interação nessa manhã, com a chapa Juntos pela UFAC, falar de conectividade, transporte e assédio. Hoje, 17 de março, vamos então voltar lá para Rio Branco, ao vivo, com os nossos candidatos. O candidato a reitor e a candidata a vice-reitora. Professora doutora Almicina, fala para a nossa audiência aqui do Campus Floresta um pouco sobre a senhora. A senhora já esteve aqui, já apresentou a pasta que a senhora está à frente, que é a pasta de inovação. Fala para a gente um pouco da sua formação acadêmica até chegar no cargo e depois candidata a vice-reitora. Então, bom dia novamente. É com muita satisfação que a gente fala aí com o pessoal do Campus Floresta, um campus que eu conheci, né? Gostei muito de toda a comunidade acadêmica, dos 3 segmentos, fui muito bem recebida, né? Então, assim, é uma satisfação realmente estar aqui novamente falando com vocês. Então, eu me chamo professora Almecina Balbino Ferreira, eu estou aqui na universidade desde 2000 como estudante. Iniciei aqui na nossa universidade como estudante de engenharia agronômica. Então, durante esses 26 anos, Mauro, eu pude ver como a nossa universidade avançou, como a nossa universidade progrediu, né? Estamos indo longe, e por isso que eu sempre gosto de frisar que nós respeitamos todas as reitoras que passaram nessa universidade, todos os reitores que passaram em nossa universidade, porque eles permaneceram aqui juntos, né? Deixaram um legado para a gente, para nós continuarmos aqui. E eu costumo dizer, a educação realmente transforma vidas, Mauro, porque através aqui da nossa Universidade Federal do Acre, eu me tornei professora doutora, docente, com muito orgulho dessa instituição. Hoje, eu sou uma professora, pesquisadora atuante aqui na nossa universidade, trabalho do campo à mesa, do campo ao prato, do campo ao fitoterápicos, do campo ao cosmético. Então, eu sou uma professora que adoro trabalhar tanto com o meio ambiente, como também já com o produto final. E aí, a minha história acadêmica, né? Eu comecei aqui dentro da universidade, depois fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, essa parte de internacionalização é algo que realmente deu uma virada de chave na minha vida, por isso que eu gosto muito que os nossos alunos aqui da Universidade Federal também tenham essa oportunidade. Hoje, com orgulho, eu posso dizer que tem alunas nossas aqui da UFAC, né, que nasceram em Tarauacá, que nasceram em outros municípios distantes, que fizeram agronomia aí em Cruzeiro do Sul, hoje está na França,
passando 10 meses tendo esse momento cultural, não só somente científico, Mauro, porque nós temos que botar uma coisa na nossa cabeça. A ciência é importante, mas, primeiramente, a humanidade. A gente precisa resgatar, né, a questão da humanidade entre o nosso ciclo aqui dentro da universidade. Então, essa internacionalização, ela pauta não somente a questão científica, mas também a questão de línguas, a questão humana. Então, eu trabalho nessa área assim com muito apreço, né, de ver nossos alunos ter esse crescimento, né, dentro da nossa universidade. E também eu não posso esquecer, Mauro, de falar que eu sou uma das primeiras professoras aqui da Universidade Federal do Acre, do campus Rio Branco, a trabalhar com as questões indígenas, né? Então, tem um projeto que finalizei há pouco tempo, mas passei 4 anos trabalhando com a terra indígena Caxinauá, que hoje tenho o prazer de ter vários indígenas que estão aqui na universidade por conta desses projetos. Gosto muito de frisar o nome de alguns que estão no doutorado já e que a gente está torcendo para que esses alunos que estão no doutorado possam ingressar aqui como também servidores da nossa universidade e que, futuramente, a nossa universidade será a primeira universidade do Brasil a ter um reitor ou uma reitora indígena. Então, é isso, Mauro, com muita satisfação. Estou junto aqui ao lado do professor Carlos, porque foi um professor que acreditou, né, na minha capacidade técnica, na minha capacidade humana, e eu sou muito grata pelo convite e sou grata de hoje estar ao lado dessa pessoa maravilhosa que realmente é humana, escuta, dialoga e entende todos os problemas da base. Porque, Mauro, importante não é o cargo de vice-reitor ou o cargo de reitor, mas as pessoas que sentem na pele a pressão do dia a dia, que sentem na pele as dificuldades do dia a dia. Então, eu vim do Rio Purus, ele veio do Rio Acre, eu vim da Floresta Amazônica, venho de uma realidade que minhas irmãs, com 16 e 18 anos, não sabiam ler nem escrever, porque onde nós morávamos não havia escola. Então, Mauro, eu sou uma entusiasta da educação e realmente vou até o final da minha vida dizendo: a educação transforma vidas. Muito obrigada por esse primeiro momento. Eu que agradeço, professora Almecina Balbino Ferreira, candidata a vice-reitora, falando ao vivo, direto lá de Rio Branco, aqui com o Vale do Juruá. Nós estamos no podcast Prisma. Professor Carlos, nós já conhecemos, já esteve nesse estúdio presencialmente. É um prazer novamente recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso, Mauro. Então, sou o professor Carlos, lotado no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. A minha área de pesquisa é ética, política e bioética. Estou na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura desde 2021, fazendo um trabalho junto a toda a nossa comunidade acadêmica. O meu processo formativo, eu não tive a oportunidade de estudar na UFAC, como a Messina disse, eu nasci no Rio Iaco, depois não tinha como estudar em Rio Branco, ganhei uma bolsa de estudo graças a um acompanhamento de um trabalho que a gente tinha junto à igreja, e fui fazer graduação no Paraná, depois fiz pós-graduação na Argentina, depois 7 anos na Europa, me dando uma experiência dos sistemas universitários da América Latina e também europeu, que eu creio que traz para a nossa formação uma capacidade bem interessante de poder contribuir com a nossa realidade local. Então, é uma satisfação, um abraço grande a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então, professor, essa sua formação lhe projetou para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis inicialmente, né? Se eu não estou aqui equivocado. Então, como um dos nossos pontos aqui é assistência estudantil, conta para a gente quais são as prioridades para a pasta da assistência estudantil. Na realidade, Mauro, eu nunca passei pela assistência. Eu passei um tempo também na Pró-Reitoria de Graduação. Ah, certo, foi. Eu entro na experiência na extensão, como diretoria de ações de extensão. Em 2018, eu passo alguns meses na Pró-Reitoria de Graduação. Quanto a esse tópico do ensino e assistência estudantil, Mauro, no nosso plano de gestão, que foi construído dialogando com os alunos através de grupo focal em Rio Branco e também em Cruzeiro do Sul, e contando com a nossa experiência existencial.
Eu e a Almecina, nós tivemos a oportunidade de chegar aonde chegamos e hoje estar pleiteando os cargos mais elevados dentro da universidade, graças à oportunidade que nós tivemos por bolsas e auxílios, porque as nossas famílias não teriam nunca condição de ter nos proporcionado uma experiência internacional no nosso processo formativo. Então, a assistência estudantil ela é um dos eixos que nós chamamos no nosso plano de gestão, um dos eixos primordiais, transversais. O nosso plano de gestão ele tem 5 programas: ensino, pesquisa e extensão, qualidade acadêmica, assistência estudantil, que é a vida dos alunos, depois inovação e compromisso social, Amazônia Viva, e nós temos gestão e qualidade de vida ligada aos servidores, e um quinto programa, que é justamente infraestrutura tecnológica, campo sustentável. Esses programas, eles são transversais a ele, tem o eixo da assistência estudantil. Nós visamos toda a universidade, o fim último é os nossos alunos assistência. Então, as nossas propostas, você pode perceber que está muito voltado creche, moradia estudantil, a questão do transporte para os alunos, está muito voltado o FAC conectada, que é uma questão que gerou, inclusive, algum burburinho nas primeiras semanas de campanha, que reduziram ela simplesmente ao tablet. Não é só isso, é um projeto consolidado de realmente ter um eixo muito forte na assistência estudantil, não só para o ensino, porque no nosso plano tem os eixos da assistência, né, eixo transversal, depois tem a modernização dos nossos fluxos e processos, linkados com a melhor qualidade da formação no ensino, pesquisa e extensão para os nossos alunos, e um terceiro grande eixo é a centralidade da pesquisa. Nós queremos agora ter alunos que possam se destacar mundialmente pelas pesquisas que acontecem dentro da Universidade Federal do Acre. Então, a nossa assistência é com base nisso, para termos cada vez mais um ensino qualificado, uma extensão de alto impacto, enraizado numa pesquisa. É o momento da virada da chave da Universidade Pública Brasileira e da nossa Universidade Federal. É porque nós precisamos, né, Mauro? A gente precisa assistir nossos alunos, principalmente os alunos aí do Cruzeiro do Sul, porque nós conversamos muito com os alunos daí, como o professor, né, falou, nosso plano foi feito coletivo, né? Nosso plano foi feito escutando a base, escutando nossos alunos, e isso a gente sabe. A permanência dos alunos na nossa universidade é um tema primordial para nós, porque é isso que nós passamos. Nós ficamos na universidade porque nós tivemos algum apoio para permanecer até aqui. E nós sabemos que quando a gente tem esse apoio, o resultado sempre é fantástico, porque a gente volta para o nosso território para valorizar. Como nós falamos aqui, Mauro, sobre a nossa experiência internacional, tivemos a oportunidade de ficar lá onde nós estudamos, mas a vontade de mudar a vida das pessoas é maior do que qualquer salário em qualquer outra moeda. Nós voltamos para a nossa raiz, para o nosso território, para mudar vidas. Certo. Agora, pensando aqui na questão da assistência estudantil, ainda para garantir a permanência, garantir que os nossos alunos não só entrem, mas também permaneçam e concluam seus cursos, né? Ampliando as taxas de sucessos dos nossos cursos de graduação. O que é que vocês pretendem fazer, né? Principalmente pensando para o Campus Floresta, para que os nossos alunos entrem e finalizem os cursos? Nós temos, primeiro de tudo, Mauro, fazer um mapeamento, verificar, tanto que dentro do nosso plano tem a questão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que hoje ela trabalha diretamente com o PNAES, que é um programa de política de assistência estudantil, que se tornou agora uma política de assistência nacional. Nós temos como uma reestruturação da PROAS. Primeiro de tudo, a PROAS ela tem que dar conta da diversidade étnico-racial, também das diversidades que nós chamamos PCDs, que são vários públicos que nós queremos fomentar, dos indígenas, acesso à universidade de forma diferenciada. Por isso que no plano tem reorganização da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para ela se tornar uma Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, com a organização dentro dela, locada com diretorias específicas para políticas para indígenas, políticas para PCDs, políticas
para ações da população LGBTQIAPN+, que são também populações vulneráveis. Então, essa é um dos. Também fazer um levantamento para identificar um diagnóstico. Quais são os cursos que nós temos maior índice de evasão? Quais Certo, são as razões? Identificando isso, elaborar um projeto de desenvolvimento institucional. certo. É porque o áudio deu uma picotadinha aqui, aí eu fiquei preocupado aqui, Pois mas não? é questão de conectividade mesmo. Mas a gente já voltou e ficou ok. Eu queria agora saber de vocês, candidatos, professor Dr. Carlos, professor Dr. Almecina, sobre a questão, a universidade, nos últimos anos, a universidade expandiu muito para o interior, né? Nós temos bastantes cursos no interior do estado. Cursos de graduação, também ampliou também cursos, foram criados cursos de pós-graduação. Eu queria saber de vocês como pretende ampliar a oferta de mais cursos para o Campus Floresta, por exemplo. Mauro, cursos para o interior são diferentes dos cursos que a gente abre no Campus Floresta. Campus Floresta, pelo fato dele ser um campus, tem que ter cursos que são chamados fixos, diferente dos outros cursos que são nos polos, que a gente abre por emenda parlamentar, que são sazonais. Então tem que ter essa diferença. Dos novos cursos do Campo Floresta, nós precisamos ter liberações de vagas específicas porque são cursos que não são turmas, são cursos fixos, porque é um campus. E a gente tem essa a organização da UFAC multicamp, Mas que ela tem que passar. vocês Para pretendem os manter uma campos, luta de pactuação perante o MEC para ampliar a oferta de novos cursos? exatamente. Quanto, quanto a isso, com certeza, tem que buscar essa pactuação para aumentar os cursos. Para o campus Floresta, especificamente, de acordo com as demandas que a sociedade está demandando. Mas, para isso, nós dependemos que o MEC libere as vagas. Uma outra coisa é que o campus Floresta se torne também um polo para a interiorização da UFAC no Juruá, que seria o quê? Os cursos que nós podemos abrir sazonalmente com emenda parlamentar nos municípios do Juruá, da região do Juruá. Hoje a UFAC está entrando numa nova fase. Estamos interiorizando cursos que nunca tinham sido interiorizados. Por exemplo, a enfermagem, pela primeira vez, está indo para o interior. Né? Nutrição, ensino Madureira, enfermagem, aí na zona do Juruá, que é em Feijó. Nós temos direito. Então, cursos novos, antigos na universidade, mas nunca tinham ido para o interior. Agora estão nessa fase e nós iremos ainda fortalecer isso. O Campus Floresta, para nós, será um polo de irradiação, de interiorização da UFAC na zona do Juruá, por meio de emendas parlamentares e cursos sazonais. E com relação aos cursos, né, fixos, depois que a gente fizer essa pactuação com o MEC, é muito importante, Mauro, que os cursos que irão para o Campus Floresta, que sejam cursos que realmente sejam utilizados no território, sejam demandas do território, porque nós temos uma diferença grande entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. As necessidades são diferentes. Então, a nossa gestão é uma gestão que olha realmente para a especificidade de cada local, de cada território, né, a necessidade, porque isso que é importante, porque os alunos que saem da universidade, eles precisam ser absorvidos pelo o mercado local. Então, por isso que a gente precisa ter nessa parceria, universidade, público-privado, universidade e território, né, porque a gente está formando pessoas, né, que precisam realmente desenvolver a sua habilidade com a comunidade, com a sociedade e com o território que ali eles moram. Nós estamos ouvindo a chapa Juntos pela UFAC, com o candidato a reitor, professor Dr. Carlos Paula de Moraes, e a professora doutora Almecina Balbino Ferreira, candidata a vice-reitora. Eles estão direto de Rio Branco falando conosco ao vivo aqui, e nós estamos no Campus Floresta, no Laboratório de Mídias Digitais da UFAC, o Media Lab. Vamos então agora passar para o segundo tópico da nossa interação dessa manhã. Agora, pesquisa, inovação e extensão. Extensão é o ponto forte do professor Carlos, mas eu acho que nós vamos começar a deixar, como está como último ponto, vamos começar falando de pesquisa. O que a chapa planeja para a pesquisa? E eu quero aqui pensar no sentido de
garantir uma política de permanência de doutores da Amazônia? Porque a gente aqui no Campus Floresta, a gente tem sofrido muito com a perca de professores que vêm, passam a temporada, aí devido à falta de laboratórios, às vezes, de insumos para algumas áreas, acabam indo embora e deixam a gente. Então, o que fazer para melhorar esse ponto, professores? Você quer começar? Depois eu... Pesquisa para nós, Mauro, ela se tornou um dos eixos transversais, como eu disse, no nosso plano. Isso foi construído dialogando com as pessoas, com os professores, com técnicos que fazem a pesquisa. O adicional de fronteira, ele ainda é um desafio e uma luta que nós assumimos para poder manter e assegurar que o servidor que atue na fronteira ele possa ter um diferencial para sedimentá-lo. Porém, nós precisamos também assegurar condições de trabalho. E é nisso que nós colocamos, que nós estamos dizendo, a virada de chave na pesquisa. Uma pesquisa muito ligada ao território de alto impacto. Em Cruzeiro do Sul, nós temos avançado muito nos laboratórios do café, laboratórios de paleontologia, nós temos avançado aí de climatologia, que são os diferenciais da Amazônia, e nós pensamos, sim, que esses laboratórios podem ser uma grande ramificação de uma pesquisa amazônica. São os únicos, não, mas tem já a ligação da política que queremos fortalecer com uma presença da pesquisa forte, a universidade como centro de pesquisa. Inovação, foi a nova pró-reitoria, que foi a decisão da gestão atual de abrir novembro, dezembro do ano passado, que é o quê? A possibilidade de nós captarmos recursos, trabalharmos com os produtos da instituição para transformar isso em recurso para o próprio fomento da pesquisa na instituição. Nós temos um problema orçamentário que sabemos, reconhecemos, mas nós não nos limitamos a esses problemas. A gente projeta a universidade, a organização, para trazer novos recursos. Eu vou passar a palavra quanto à inovação, para a nossa prefeitura de inovação no momento, dar a sua contribuição. Mauro, Oi, pode falar, professora. O território de Cruzeiro do Sul é um laboratório a céu aberto. O território é fantástico para a pesquisa, para a inovação e para a extensão. Esse território ele tem que ser aberto para o mundo, Mauro. Você acredita que existem muitas espécies de vegetal e animal que é novo para a ciência, que precisa muito do fortalecimento da nossa pesquisa. Então, uma pauta importante é saber que essa chapa já sabe disso, é comprometido com a pesquisa para poder a gente realmente avançar cada dia mais. Então, a pesquisa, nós precisamos fortalecer principalmente os laboratórios, sabemos disso, mas Cruzeiro do Sul já tem, né, o início desse aporte, a inovação. Nós vamos trabalhar muito com a inovação social, porque muitas vezes, Mauro, as pessoas colocam a palavra inovação como se fosse algo ligado somente a patentes, a questão de sistema de informação. Inovação social é você ir no território e você levar soluções para problemas simples, como, por exemplo, filtros, né, para a gente poder ter uma água de qualidade. Então, são problemas do dia a dia que a gente pode solucionar com pequenos ajustes, que já é considerado a inovação social. E, para isso, Mauro, hoje, a Universidade Federal do Acre, ela está muito fortalecida, o nome dela, no Brasil e internacionalmente. Hoje, nós estamos sendo procurados para poder a gente ter as parcerias, para poder trabalhar junto e fortalecer. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir muito editais, principalmente editais para iniciar a pesquisa. Quando a pesquisa já está bem aplicada, aí a gente já avança para a inovação. Depois que a gente tem uma inovação, que é métodos, processos, produtos, tudo isso é inovação, aí a gente já parte para a parte da extensão. Então, a gente já tem tudo isso criado, como nós iremos fazer, e nós sabemos fazer, e nós sabemos quem quer fazer com a gente, que isso é mais importante. E, Mauro, eu quero muito que tanto os 3 segmentos, como os alunos, professores e técnicos, tomem posse que a Amazônia
é o nosso maior potencial. E agora, o que a gente está querendo também tomar posse? Nós não vamos mais ser coletores de informação, pegar nossas informações e mandar para fora para outras pessoas, estudantes ou né, pesquisadores levar. Nós vamos ser nossos protagonistas, Mauro, porque aqui é nós que damos as cartas, é nós que temos a riqueza, é nós que entendemos o nosso território. Então, a gente tem muito, muito, muito mesmo processos e projetos para trabalhar com isso. E hoje, eu, como professora atuante nessa área, Mauro, eu já tenho um protótipo, né? Já faço isso com um grupo de pesquisa, né, menor, que é um grupo que é interdisciplinar. Nós trabalhamos com todas as áreas do conhecimento, porque hoje nós precisamos ter os nossos laboratórios multiusuários. Porque, por exemplo, para você entregar um produto, eu sou professora Messina, não sou detetora de um conhecimento. Então, nós precisamos de várias pessoas, de várias áreas do conhecimento. E isso nós já fazemos. O que nós queremos? Nós queremos ampliar tudo isso, essa metodologia que já deu certo para toda a universidade e para todos os campos. A Pró-Reitoria de Inovação E é isso. muito obrigado, professora. A Pró-Reitoria de Inovação é uma pró-reitoria criada recentemente, né? Eu estou aqui falando para a nossa audiência, direto do Media Lab. Estamos falando com a chapa Juntos pela UFAC e a professora Almecina acabou de fazer uma síntese do que pretende fazer quando chegar à frente da reitoria para as questões de inovação. Agora, a questão de extensão. O professor Carlos é o pró-reitor de extensão. Nos últimos anos, a UFAC passou a compreender melhor o que é a extensão perante a sociedade, né, professor Carlos? O que a chapa pretende fazer Com para certeza, Mauro. Nós continuar saímos. dialogando e para a universidade ir além dos seus muros? O essencial, a universidade ela existe para a comunidade. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa formação não é voltada para dentro da nossa própria estrutura. Ela é em Só um pouquinho, conexão eu tive com aqui os um... problemas do território. A extensão de 2021 para cá, nós passamos por uma... Pronto, Certo, Mauro? tá certo, é só para o professor retomar. A extensão, pode retomar, professor, já voltou aqui. A extensão, ela é a conexão entre universidade, comunidade, sociedade. Nós não vivemos para nós mesmos. A universidade não forma as pessoas para si mesma. Ela tem uma relação direta com o território onde está inserido. A extensão, desde 2021 para cá, que é quando nós assumimos, ela passou por uma transformação também orçamentária. Nós diversificamos a fonte orçamentária da extensão. O MEC, hoje, ele passa para a universidade, para a extensão, em torno de 1 milhão ano. Nós diversificamos essa fonte orçamentária através de emendas parlamentares, TED, que é Termo de Execução Descentralizada. A extensão ela pode trabalhar com muitos outros ministérios, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Mulher, então, Ministério do Trabalho, são todas áreas que a extensão, Ministério da Comunicação, que elaboramos projetos e conseguimos captar recursos de alto impacto na comunidade. Então, hoje, a extensão ela movimenta um número maior de recursos através dos seus programas e projetos, levando a universidade para uma relação dentro dos territórios. E essa é a nossa intenção, esse é o caminho que nós fomos desenhando nos últimos anos, e a gente tem o desejo de fazer isso com toda a universidade. Diversificar a fonte orçamentária cada vez mais nos projetos, não só de extensão, mas também de pesquisa, de inovação, projetos de ensino, projetos de desenvolvimento institucional. Então, essa é a contribuição. A extensão, ela modificou a nossa compreensão de universidade, vendo que a universidade existe para o povo, e ela é do povo, ela é do território onde está inserido e deve trazer também um grande impacto de mudança de vida das pessoas. Certo, professor. Nós estamos aqui indo, Nossos nós estamos já com 26 minutos de gravação sobre a questão vamos finalizar a questão da extensão. Vamos passar agora para o bloco 3, o terceiro ponto que
nós dividimos para a nossa interação, para guiar a nossa interação, que é a questão de gestão, infraestrutura e campos floresta. Para a questão, vocês já estavam falando agora um pouco dessa questão de gestão. Nos últimos anos, a gente começou a ver a questão do cartão pesquisador, falando da pesquisa. A gente está vendo agora a chegada do cartão para ação de extensão ligado aos cursos de graduação da universidade. O que é que vocês pretendem fazer para ampliar essas questões de descentralização das ações junto à gestão das unidades administrativas da UFAC? O nosso plano ele traz uma inovação que é justamente a gestão, a descentralização ou gestão participativa do orçamento, que nós tenhamos a discussão dentro de cada unidade com os centros que compõem a sua diversidade e podemos discutir as prioridades dentro desse orçamento. Nós temos um planejamento estratégico que foi o segredo do desenvolvimento que a gestão teve nos últimos anos, da cultura nova de gestão, que é chamada uma gestão participativa gerencial, que ela vem do modelo do planejamento estratégico para 10 anos, depois o PDI para 5 anos. Agora nós estamos fazendo uma virada no sentido de dialogar com a base sempre sobre as prioridades. Você comentou aí algumas iniciativas. O cartão pesquisador nós tivemos, mas agora a gente evoluiu no ano passado já para a implantação do cartão ASEX, que é o cartão para ação curricular de extensão. É uma forma do recurso chegar na mão do professor, na mão do curso específico ali, para poder desenvolver as suas ações desburocratizando. Nós temos também a possibilidade de atuar cada vez mais com as fundações de apoio, Mauro. Em Cruzeiro do Sul, a extensão tem hoje 78 projetos por meio de fundação. Em Cruzeiro do Sul, nós temos que avançar mais. Tem 3 ou 4 projetos que foram pilotos. Nós temos que desenvolver mais projetos de desenvolvimento institucional, que é onde o recurso fica na mão do setor onde está sendo trabalhado com o projeto na fundação. Isso desonera a nossa máquina administrativa no processo de licitação, por exemplo. Porque muita coisa pode ser comprado diretamente através de um projeto que foi aprovado no jurídico. Pensamos de poder utilizar muito nessa gestão descentralizada essa metodologia dos projetos de desenvolvimento estrutural. Nós também temos a questão da infraestrutura. Em Cruzeiro do Sul, construiu-se muito nos últimos anos. Agora é a hora que a gente chama de verticalizar as construções. Porque tem gente que diz, não tem mais espaço para se construir em Cruzeiro. Tem. O céu é o nosso limite. As necessidades que a gente vai tendo, vai trabalhando, a gente tem que ir se reorganizando. Então, não crescer mais só no sentido horizontal, mas partir para o ponto de vista agora da verticalização. Campos Floresta, Então, aceitando a nossa realidade que não... Professor Carlos, segura só um pouquinho aí para a gente falar entrar da estrutura, que a gente tem mais coisas para falar da estrutura. Eu ainda queria pensar na gestão, nas questões assim, de descentralização. Nós aqui, o senhor conhece o organograma da Universidade Comuniguem, sabe que aqui nós temos a subprefeitura, temos 2 centros, né, o CEMUT e o CEL, cada um aglutinando os cursos bem diversos, o CEL com os seus cursos mais específicos, cursos de licenciatura. Mas a gente tem percebido ainda falta melhorar a relação entre as instituições, nossas unidades administrativas, em relação à gestão de recursos. Então, recursos, as questões melhorou um pouco em relação aos editais, quando a gente, para as licitações, mas a gente ainda tem um gargalo muito grande, que é fazer chegar, né, os equipamentos, os insumos para o Campus Floresta. O que é que o senhor tem, a chapa, juntos pela UFAC, tem a dizer sobre esse ponto? Justamente como eu comentei com você, uma reorganização administrativa a gente tem que fazer em Cruzeiro do Sul. Inclusive, no nosso plano, no programa 5, nós contemplamos isso, uma reestruturação, criando uma diretoria geral, uma diretoria administrativa, uma diretoria acadêmica. Isso do ponto de vista de administração, para se ter. Quanto a essa questão dos insumos para as aulas práticas, nós temos que ter, a curto prazo, nosso programa a curto, médio e longo prazo. A curto
caso, são projetos de desenvolvimento institucionais, que é aquilo que eu disse, que é um recurso descentralizado para que a gente possa ter uma compra que não passe por toda a burocracia da licitação, que às vezes esse é o grande problema. Quando o Cruzeiro do Sul pede insumos para aula prática, Rio Branco também pede, juntam-se todos os 8 centros e se faz um único processo para a compra. O que, que acontece? Se der problema num lote, atrasa tudo. Nós estamos propondo fazer projetos pontuais de desenvolvimento institucional. Então, por exemplo, o CEMUT pode fazer um projeto só para ele, porque são materiais de consumo dessa realidade. O CEL faz um projeto de desenvolvimento institucional com aulas, as aulas práticas, tendo só presente os seus materiais. Isso dá a possibilidade de passar para uma fundação de apoio e ter muito mais agilidade, rapidez na compra e fugindo do processo burocrático e dando a segurança do tratamento do orçamento público. Então, nós sabemos como fazer. Isso é perfeitamente possível do ponto de vista administrativo e, claro, mexer em regimento, estatuto, para dar maior autonomia para os centros, isso é possível, mas isso leva tempo. Por isso que a gente, no nosso plano, está a médio e longo prazo. Mas, a curto prazo, fazer essa forma para desburocratizar e fazer com que o material das aulas práticas efetivamente chegue a tempo e nós possamos ter. Esses projetos de desenvolvimento institucional, eles podem ter duração de até 4 anos, que você tem o recurso e vai comprando o material necessário. Queria só reforçar a questão, Mauro, dos insumos, né, das compras através das fundações. Essa realidade dá muito certo, né? A gente está fazendo isso agora no grupo de pesquisa aqui em Rio Branco, e a agilidade, a rapidez é incrível, né? Então, assim, um caminho realmente que a gente precisa agora trabalhar, além da diversificação do orçamento, é trabalhar realmente com as fundações, porque, Mauro, é incrível como é rápido. Você manda lá nas fundações, porque, como professor, nós temos uma fundação aqui em Rio Branco, mas não obrigatoriamente nós precisamos trabalhar só com essa fundação. Tem outras fundações que são cadastradas, que nós podemos também trabalhar. E, assim, a rapidez, porque nós, pesquisadores, quando a gente precisa do insumo, é rápido, né? Porque quem trabalha com espécies vegetais ou animais tem um tempo ali para você, né, começar a trabalhar. Então, a nossa experiência que nós estamos tendo agora é fantástica. Então, é isso que a gente está falando. Tudo que tem no nosso plano são coisas que nós já estamos fazendo que deu certo. Né? A gente não está colocando para poder ver se vai funcionar. Já está funcionando, mas a gente quer fazer isso a nível maior. Nós temos, E é isso. nós temos observado a ampliação dos espaços físicos aqui no Campus Floresta, mas mesmo com a ampliação, a gente sabe que isso demanda, né, emenda parlamentar, demanda recursos próprios da instituição. A gente ainda tem outras necessidades. Inclusive, recentemente foi criada uma comissão entre CEL e CEMUT para pensar os espaços necessários. Essa comissão apresentou uma proposta, isso resultou num projeto arquitetônico, e eu queria saber se vocês estão acompanhando a implementação desse projeto inicial, que não era no valor de 5 milhões, e depois agora já está em torno de 7 milhões para a questão de construção. Como vocês pretendem assegurar a agilidade, a licitação dessa obra e a agilidade para entregar para o Campus Floresta? Olha, Mauro, a experiência da gestão atual, nesse ponto aí, todos têm que reconhecer que nós nunca perdemos recurso, que sempre foi uma expertise de ir atrás do recurso. Esse complexo, inclusive, é um complexo de laboratórios que foi colocado nesse em torno de 5 milhões de construção, também considerando, inclusive, o espaço dos professores, porque é inegável, nós sabemos que os professores aí, infraestrutura, visitamos os setores e percebemos isso. A tua pergunta pontual sobre esse projeto, que estava orçado em 5 milhões, inclusive, nós já temos até o parlamentar que assegurou, que é o Zezinho Barbari, né, o financiamento para esse projeto, que a gestão atual já está trabalhando e também no compromisso de seguir atrás de mais recursos para a composição. Hoje nós temos, na história da Universidade Federal do Acre, dentro das 69 universidades federais,
nós temos uma gestão muito articulada politicamente. Temos um capital político de confiabilidade, porque nós não perdemos emendas parlamentares. Tem parlamentar que vem bater na porta da universidade, porque nós temos projetos e temos uma equipe muito alinhada que não deixa perder recursos por conta disso. O contrário de, no passado, às vezes, a falta de experiência que se perdia recursos. Então, nesse sentido, nós temos compromisso, estamos sim acompanhando os projetos atuais aí do Campus Floresta, sabemos que tem necessidades estruturais, os alunos estão reclamando também de espaços que precisam, os docentes que também precisam como salas para conjuntas ou individuais para os docentes, para os laboratórios, o complexo, que é esse projeto de 5 milhões, que a gente sabe que vai passar por uma atualização, mas o bom é isso. Nós já temos, inclusive, parlamentares que estão comprometidos a abraçar a causa e levar, como foram os 3 laboratórios que nós entregamos recentemente aí em Cruzeiro do Sul. Internet, eu sei que vai ser um passo à parte, a gente vai dialogar sobre isso depois, mas a questão das construções, é esse o nosso compromisso de seguir nessa luta e com a expertise que temos adquirido nos últimos anos. Nós estamos aqui no Media Lab, o laboratório de mídias digitais da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, conversando com a chapa Juntos pela UFAC. A oportunidade para eles apresentarem, os 2 candidatos, o candidato a reitor e a candidata a vice-reitora, apresentarem as suas propostas, seu plano de gestão de 2026 até 2030. O professor Dr. Carlos Paula de Moraes e a professora doutora Almecina Balbino Ferreira estão dialogando conosco e apresentando os pontos principais para o Campus Floresta. Agora a gente vai discutir os temas que a gente pensou para debater, que o professor Carlos já mencionou. Vamos falar de conectividade. A gente já percebeu que aqui no Campus Floresta aumentou o link, ampliou a questão da capacidade de transmissão de dados, mas ainda nós temos problemas de conectividade, principalmente de telefonia, né? Temos também problemas da expansão do acesso no espaço acadêmico. O que é que a chapa tem a dizer sobre esse ponto, em pensar numa política que garanta a expansão do nosso acesso à internet, principalmente o Wi-Fi, para que os nossos alunos possam, mesmo nos corredores ou mesmo em salas específicas, acessar bibliotecas, acessar material didático, enfim, pesquisar, estudar. Professores. Bom, esse é um tema primordial para Cruzeiro do Sul. Por isso que está a curtíssimo prazo, temos que resolver a questão da conectividade. Nós temos um projeto chamado FAC Conectada. Esse projeto ele visa, a curto prazo, resolver a questão da conectividade com a internet. Campus Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Nós não podemos ser uma instituição de ensino, pesquisa e extensão que não tenha uma conectividade de qualidade. Então, esse é o nosso compromisso de curtíssimo prazo, resolver essa demanda, porque nós sabemos o que precisa. Quais são os materiais, projetos, desenvolvimento institucional, conectividade, que inclusive foi muito distorcido ultimamente aí na mídia esse projeto, dizendo que se resumia a distribuir tablet. Por que vai distribuir tablet se não tem conexão à internet? Muito pelo contrário. O projeto prevê resolver a questão da conectividade, assegurando qualquer sala de aula que tivermos da UAC tem que ter conectividade. Isso é nos campos, isso é também nos cursos do interior. Esse é o nosso compromisso, a curtíssimo prazo. Aí alguém pode perguntar, mas por que vocês estão na gestão não fizeram isso? Como a Marcela disse, eu estou na Pró-Reitoria de Extensão, ela de Inovação. Nós não temos ainda a condição de poder decidir e orientar toda a universidade. Agora estamos apresentando o nosso nome com esse compromisso e assumimos essa virada de chave. Em 2012, quando um candidato a reitor prometeu que ele iria climatizar todas as salas de aula da UFAC, ele foi ridicularizado. Esse candidato era Minuto Quintana. Hoje, quando nós dizemos que vamos resolver o problema da conectividade, tem muitas pessoas que não acreditam, porque acham que isso é demais, que isso nunca ninguém resolveu. Nós sabemos como resolver e iremos fazer essa virada de chave. Internet de qualidade para sermos verdadeiramente centros de pesquisa, centros de ensino e centros qualificados de extensão e inovação. Sobre esse tema, a professora Almecina sabe muita coisa e é capaz de resolver fácil, né, Almecina? Fala pra gente.
Não, com certeza. Eu, professor, a gente abraçou nessa causa, né, esse problema quando nós estávamos aí em Cruzeiro do Sul. Então, uma das coisas que eu fui muito perguntada quando eu fui apresentar a ProInt, né, a Pró-Reitoria de Inovação, falou, professora, como que estamos falando de tecnologia se nós não temos o básico que é a internet? Né? E aí, nesse momento, a gente falou muito sobre isso, sobre esse novo projeto que a gente vai trazendo, porque a Pró-Reitoria, por si só, ela já é responsável de arrecadar recursos, né, para poder a gente avançar nas questões de internet. Porque, ultimamente, a Pró-Reitoria ela está sendo muito procurada, né, para validar alguns trabalhos, principalmente do público-privado. Por quê, Mauro? A nossa universidade tem um nome fortíssimo. A nossa universidade, né, hoje, a administração que está à frente da nossa universidade tem um nome fortíssimo, tanto aqui no estado do Acre, principalmente em Brasília. Então, a gente tem todo esse respaldo. Então, a Pró-Reitoria de Inovação hoje, a gente está com uma gama de projetos para a gente trabalhar, debruçar em cima, para poder ver as dificuldades. Por isso que, quando eu fui em Cruzeiro do Sul, a gente montou os comitês, porque nesses comitês, cada centro vai trazer para nós as dificuldades e também trazer para nós o que tem de bom. Porque muitas vezes a gente é procurado e nós não sabemos as nossas pesquisas para dizer, olha, procura o laboratório do pesquisador fulano de tal que ele faz isso. Nós não sabemos ainda. Nós precisamos sistematizar o que nós temos de bom dentro da universidade. E vou te falar uma coisa, Mauro. Eu estou de boca aberta como a gente tem pesquisas já hoje de ponta dentro da nossa universidade. Nós só precisamos agora divulgar, quebrar os muros que estão entre a universidade e a sociedade e levar essas pesquisas. Então, realmente, é algo que a gente já está trabalhando, né, em cima desses problemas para poder avançar alguns gargalos. Porque Certo. o principal a gente já tem, que são os melhores profissionais aqui da Amazônia. Precisamos melhorar da ciência que produzimos, né? É isso. Então, vamos agora passar para um próximo ponto que é importante a gente discutir aqui, que é a questão da acessibilidade, do transporte. Os nossos discentes, a gente tem aqui na cidade um problema complicado em relação aos transportes. A gente sabe, a gente acha que é preciso haver mais diálogo com as instituições locais para melhorar a questão da mobilidade urbana aqui, né? Fazer chegar até o nosso campus ônibus, o transporte de qualidade. O que é que a Chapa tem a dizer sobre esse ponto? Nós temos um projeto chamado Passe Livre, que inclusive está dentro das propostas destaques. Campus Floresta tem duas grandes prioridades: internet, conectividade e o transporte. Mauro, eu peguei esse ônibus aí que leva os alunos ao campus e depois volta. Eu fiz questão. Depois também fui de Uber, em torno de quase R$ 80 ou R$ 60, para você chegar aí através de aplicativos e o ônibus R$ 6 por dia que um aluno paga nessas condições. Mesmo sabendo que o transporte tem que ser regulamentado pela prefeitura da cidade, não é uma função da universidade, a nossa equipe, dialogando com os alunos no grupo focal, viu que era essencial o transporte. Por isso que a gente assumiu um projeto de desenvolvimento institucional que garanta por 3 anos iniciais, curto prazo logo, para 3 anos começar, o transporte do centro de Cruzeiro até o campus e do campus ao centro, com dignidade para assegurar isso, mesmo sabendo que não é uma função da universidade, mas do Estado. Enquanto depois a gente vai fazer isso, não vai dizer que resolveu o problema, porque nós vamos entrar em diálogo com o município para poder fomentar uma parceria entre IFAC, o FAC e o município para assegurar projeto onde tenhamos a conectividade. Agora, o que é importante é que a nossa chapa assumiu o compromisso imediato com os alunos, de poder dar uma resposta imediata, não ficar dizendo, vamos mobilizar, vamos trabalhar para ser construída uma parceria com a prefeitura para que ela possa resolver. Já assumimos o compromisso, entrando imediatamente com o passe livre, quanto estaremos juntos
lutando por parcerias do município que ele assuma essa questão do transporte, a regulamentação do transporte público em Cruzeiro do Sul. Enquanto não fizer, estaremos lutando e oferecendo o passe livre para os nossos alunos chegarem até o campus. Nós identificamos situações muito complicadas, o ônibus lotado, mulheres com crianças, alunas com crianças, às vezes de colo, uma dificuldade tremenda para poder. Já tem dificuldade levando o aluno para a sala de aula com uma criança que ela não tem com quem deixar. Por isso que a questão da creche, da brinquedoteca, que tem aí em Cruzeiro do Sul, são formas que nós vamos acompanhar e monitorar. Estamos do lado dos nossos alunos. E transporte é uma das prioridades também. Conectividade e transporte, não é isso? Exatamente, porque a questão do deslocamento é primordial. Imagina você já chegar na universidade, já cansado, já estressado, né, por conta do transporte não ser de qualidade. E outra coisa que a gente ouviu muito, Mauro, foi o valor. As pessoas não têm condições, ela tem que escolher entre comer ou pagar o transporte, fazer um lanche, né, digamos assim. Então, é algo assim, número 1 para a gente resolver. Conectividade, a gente já falou bastante disso, já sabemos, então a gente vai avançar nessas duas pautas com urgência. Caros candidatos, nós estamos aqui no prazo das considerações, no tempo das considerações finais já, mas eu não poderia deixar que vocês deixem a mensagem final. O tempo passa rápido, a conversa leve. Então, sem deixar de mencionar a necessidade de garantir as liberdades de expressões, as liberdades de cátedras dentro das instituições, combatendo todos os tipos de preconceitos, todos os tipos de assédio. O que é que a chapa tem a dizer para isso, para a gente fechar a nossa interação de hoje? Eu falo bem rápido, vou passar para a Almecina, que ela vai tocar também no tema do assédio nas considerações dela. Nossa chapa é do diálogo, nossa chapa é da leveza, do clima positivo, do acolhimento a todas as diferenças. Nós somos muitos, somos diversos, estamos juntos por essa instituição que queremos que ela continue avançando com muita positividade. Não falamos mal de ninguém, o nosso foco são projetos e trazer soluções para os nossos problemas. Mauro, também quero agradecer e dizer que nós temos aqui na Universidade Federal do Acre, foi aprovado, né, a política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual, discriminações e outras violências, principalmente referente a mulheres, que é um caso que está fortemente, né, sendo falado no Brasil, população negra, que são casos que ocorrem aqui dentro da universidade, que é um local que não deveria haver isso. O racismo estrutural, a gente viu que ainda é muito forte dentro dessa universidade, as questões indígenas, pessoas com deficiência, né, LGBTQIPN+, no âmbito da Universidade Federal do Acre. Então, a Universidade Federal do Acre já aprovou essa lei em janeiro, Mauro. Então, a nossa chapa, a gente tem implementar essa lei. E essa lei, ela vem muito clara. Ela tem um capítulo 4 que ela fala da prevenção. Nós temos que ter políticas claras aqui de prevenir, né, essas questões. O acolhimento, porque só sabe a ferida que abre é quem sofre discriminação diariamente dentro da sua universidade. Do momento que você entra para estudar na universidade, até o momento que você é professora, doutora dentro dessa universidade. E muitas vezes não vê que atrás da pessoa tem um humano que está na luta, mas além de ser forte, consegue abrir as feridas com tudo que acontece. Então, Mauro, a gente realmente quer trabalhar isso, porque a nossa chapa é a chapa que vem da leveza, é a chapa que sentiu na pele. A nossa chapa, eu e professor, nós chegamos aqui, nós não chegamos de elevador. O que significa? As pessoas que chegaram de elevador, Mauro, pegaram o elevador do primeiro andar e chegaram no último andar. Essa chapa aqui, ela veio de escada. Então, ela conhece cada passo da vida, cada dor sofrida para chegar aqui. Então, se hoje nós somos professores, doutores, com muito orgulho dessa universidade, foi através das lutas. E essas lutas nós vamos fortalecer dentro dessa universidade. Nós queremos deixar zerado dentro da universidade violência contra as mulheres, racismo estrutural, as questões indígenas. Estamos aí com essas pautas, cada vez mais nós vamos fortalecê-las. E é isso que nós vamos caminhando, com leveza, com gratidão no coração,
por todas as pessoas que fizeram parte dessa universidade, do primeiro professor ao que aposentou, do primeiro reitor e da última reitora que está aqui nessa universidade. Eu Gratidão. conversei com o professor Dr. Carlos Paula de Moraes e a professora doutora Almecina Balbino Ferreira, ambos candidatos à reitoria da Universidade Federal do Acre, respectivamente candidato a reitor e candidata a vice-reitora. Eu sou o professor Mauro Shoa, nós falamos aqui direto do Media Lab. Sou muito grato a vocês por dedicar o tempo dessa manhã para falar conosco. A nossa audiência agradece e nós finalizamos assim mais uma transmissão pelo Prisma Podcast, falando fazendo a interação com as 3 chapas candidatas à reitoria. Dia 19 é o dia das eleições e as eleições se darão online. Você não deve deixar de participar desse processo eleitoral. Muito obrigado a todos e até outra oportunidade.